Olá, meus queridos mochileiros e mochileiras. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a função C do Excel. Para começar, eu acredito que é válido te comentar que a função C é uma das funções mais dinâmicas e que vai te oferecer muitas possibilidades em relação ao que você pode fazer dentro do Excel. Então, essa função, junto com o PROC-V, te abre um horizonte gigantesco de tratativa de dados e informações que você pode obter a partir das informações que você já tem, né? Então eu vou agregar valor aos dados que eu já tenho, incluindo funções, né? Obviamente que são funções básicas, né? Mas que quando bem trabalhadas elas podem trazer resultados que para quem olha parecer muito complexo, mas que na verdade, se a gente prestar bem atenção, muitas vezes acaba sendo um pouco trabalhoso, dependendo da quantidade de validações que a gente quer fazer, mas que não é complexo. Bom, a primeira coisa, eu quero explicar para vocês um pouco como funciona essa forma. Então, para a gente explicar essa forma, basicamente eu vou explicar o que a gente já sabe, né? O que a gente faz todo dia. São validações lógicas. Então, por exemplo, eu tenho uma situação onde eu pergunto, eu posso comprar pão? E para eu responder essa minha pergunta, eu coloquei aqui 3 questionamentos, né? E onde essas são as minhas validações lógicas para eu chegar nessa minha resposta. Então a minha primeira pergunta é: eu tenho dinheiro? Se eu tenho dinheiro, eu posso comprar pão. Se eu não tenho dinheiro, então eu vou para a minha segunda pergunta: eu tenho um cartão de crédito? Se eu tiver cartão de crédito, então eu vou perguntar: esse meu cartão de crédito tem limite disponível? Porque se eu tiver cartão de crédito e não tiver limite, não adianta de nada. Então, isso aqui depende dessa, certo? E se eu não tiver cartão de crédito, eu nem vou para essa pergunta aqui, porque não faz sentido, certo? Então aqui, para a gente começar a entender um pouco melhor como aplicar essa função, para elucidar um pouco a lógica, é aqui. Vamos começar escrevendo igual a C, abrir o parênteses, e ele me perguntou o primeiro argumento da minha função, teste lógico. Teste lógico basicamente é o que a gente falou, é o meu teste lógico de perguntar qual que é a minha primeira afirmação para eu saber se ela é verdadeira ou falsa. Então, vamos dizer que a minha resposta para a minha pergunta se eu tenho dinheiro está na célula B3, certo? Então é a minha respectiva resposta da minha primeira pergunta. Então, no B3 eu vou saber se eu tenho dinheiro ou não. No caso, eu vou perguntar: eu tenho dinheiro? E agora eu já fiz o meu primeiro teste lógico. B3 igual assim. Então eu estou assumindo que eu tenho dinheiro. Se eu tenho dinheiro, então eu vou escrever aqui, ó, posso comprar. Então, meu teste lógico é se eu tenho dinheiro, e o meu valor, se verdadeiro, ou seja, se essa minha afirmação for verdadeira, então eu vou dar minha resposta aqui para ela, posso comprar. E se a minha afirmação for falsa, ou seja, se eu não tiver o dinheiro? Para esse caso, para a gente começar, vamos simplificar e vamos colocar só essa pergunta. Então aqui, caso eu não tenha dinheiro, eu vou falar, não posso comprar. Beleza. Então aqui, nesse primeiro exemplo que a gente trabalhou, eu só fiz uma validação lógica. Perguntei se eu tenho dinheiro. Se eu tiver, eu posso comprar. Se não, não posso. Nesse caso, como eu escrevi sim, eu posso comprar. Caso eu colocasse não, por exemplo, não posso comprar. Agora, vamos adicionar mais uma validação lógica aqui. Então aqui, ao invés de eu simplesmente falar que eu já não posso comprar, eu não vou desistir de primeira. Eu vou perguntar se coloquei, ao invés de colocar aqui no meu ser falso, né? Então, ao invés de eu assumir que a minha resposta já vai ser não, eu vou abrir uma nova pergunta. Eu tenho cartão de crédito? Ou seja, isso aqui é igual assim? E é aqui que entra. Então, se eu não tenho dinheiro, eu pergunto se eu tenho cartão de crédito. Lembra que essa pergunta aqui depende dessa. Se essa aqui for não, eu nem abro essa terceira pergunta, porque não faz sentido. Então aqui eu vou colocar: se for verdadeiro, eu tenho que perguntar de novo, mas esse cartão tem limite? Ou seja, isso aqui também é igual assim? E agora, onde que a gente está aqui em toda a nossa lógica?
Se eu tiver dinheiro, eu posso comprar. Se eu não tiver dinheiro, começa a partir daqui. Então eu pergunto, se eu tenho cartão de crédito, B4 é igual assim, então eu pergunto de novo, se eu tenho limite disponível no meu cartão de crédito. Se eu tiver limite disponível no meu cartão de crédito, que está aqui, ó, então eu vou colocar aqui, posso comprar. Ou seja, eu tenho limite, eu tenho cartão de crédito e tenho limite, beleza? E agora, se eu apertar ponto e vírgula, ele vai perguntar se falso. E aqui, o Excel, ele vai abrindo esses argumentos conforme eu estou dentro desse parêntese. Então, como eu não fechei esse parêntese aqui ainda, ele entende que eu estou dentro dessa validação aqui, dentro desse C. Esse aqui ainda está em aberto, né? Então aqui eu estou, essa minha função eu abri no momento em que essa afirmação ainda está assumindo como verdadeira. Então, se eu tenho cartão e se eu tenho limite, então eu posso comprar. E se eu não tenho limite, eu não posso comprar. E agora eu fechei aqui. Então aqui, ó, já fechei essa minha afirmação. Se eu não tiver limite disponível, eu não posso comprar. Apertei ponto e vírgula e agora eu vim para minha possibilidade de essa resposta aqui ser falsa, né? Então aqui eu trabalhei na possibilidade dela ser verdadeira, quando eu trabalhei com essa aqui, eu abri uma nova função C. E aqui, caso eu não tenha dinheiro, não tenho cartão de crédito, eu nem vou perguntar se eu tenho limite e já vou dizer direto aqui, ó, se eu não tiver cartão de crédito, eu vou falar, não posso comprar. Vamos ver como ficou. Aqui ele dá pra gente essa mensagem quando a gente não fecha todos os parênteses que deveria, né? No caso eu tinha deixado esse primeiro aqui em aberto ainda. Então o próprio Excel já entende muitas vezes e já propõe pra gente, ó, você esqueceu de colocar um parênteses. Você quer que a gente termine a forma para você, né? Inclui esse parênteses que está faltando. No caso, vou dar um sim aqui. Então ele incluiu o parênteses que eu tinha esquecido. E agora vamos testar aqui as validações lógicas que a gente tinha comentado. Então, por exemplo, aqui eu estou falando tudo não, então não posso comprar, né? Caso eu tenha dinheiro, sim, então eu posso comprar. Não, eu não tenho dinheiro. Então eu tenho cartão de crédito, mas não tenho limite, eu não posso comprar. Eu tenho cartão de crédito e tenho limite, eu posso comprar. E se eu falasse que por algum motivo eu falar que eu tenho limite, né? Mas na verdade eu não tenho cartão de crédito, eu não posso comprar. Tá? Então esse aqui foi um exemplo bem básico aqui pra gente entender um pouco da questão da relação, né? Dessas validações lógicas. Eu sei que num primeiro momento pode parecer um pouco complexo, mas essa é uma função que exige um pouco de você praticar essa questão lógica, né? E digo que essa é uma das funções em que quanto mais você se aprimora nela, ela vai te dar muito embasamento para você conseguir se aprofundar, e quem tem interesse no universo de VBA, né? E na programação como um todo, porque nas linguagens de programação a gente trabalha com muitas validações lógicas, né? Seja a metodologia, seja o tipo de validação lógica, ou como quer que seja que você esteja utilizando isso na linguagem, mas tudo se baseia muito em validação lógica. Certo? Então, tendo esse exemplo finalizado, vamos fazer um exercício aqui, onde trazendo para uma realidade mais comum do nosso dia a dia, né? Onde eu tenho uma lista, por exemplo, de carros, né? Então eu coloquei carro A, carro B, carro C, carro D, e cada um tem seu valor, certo? E aí eu quero fazer uma análise lá. Meu gerente pediu, ele quer saber quantos carros são menor ou igual, tem um valor menor ou igual a 50 mil, quantos carros estão entre 50 e 70 mil, quantos carros estão com valor superior a 70 mil, e se tem algum erro, né? Caso tenha algum carro aí que não está com um valor registrado.
vai acontecer. Então eu tenho esse meu relatório, né? Então vamos considerar que isso aqui eu tirei lá do meu sistema, essas duas informações aqui, pintei de amarelo, e esse aqui eu adicionei, né? Grupo valor. E é onde eu vou colocar essa classificação aqui com base nos meus valores. Então, aqui eu vou abrir meu primeiro C. Se esse valor, né? Então qual que é a minha primeira premissa? Qual que é a minha primeira validação? Se o meu valor é menor ou igual a 50 mil. Então, menor ou igual, né? O símbolo de maior ou menor tem que sempre, caso você vá comparar também, dizer se ele é igual, o maior ou menor tem que sempre vir antes, tá? Se você escrever assim, ó, ele não vai entender. Então, menor ou igual a 50 mil. Se o meu valor for menor ou igual a 50 mil, então foi para o meu próximo argumento, e vou escrever aqui, vou colocar esse mesmo texto, só que escrever aqui, ó, menor ou igual a 50k. E agora eu vou para a minha segunda. Se ele não for menor ou igual, então eu vou perguntar se esse valor continua ainda no meu B2, meu valor não mudou porque eu estou analisando essa linha aqui. Se ele for menor que 70 mil, então eu vou colocar maior que 50 e menor que 70. Certo? E por que aqui eu não, por que aqui eu não fiz a validação lógica para saber se ele é maior, se ele é também maior que 50 mil? Porque aqui tudo que entra na categoria de menor ou igual a 50 mil já vai parar aqui, né? Então, como que o Excel trabalha na função C? Conforme você vai fazendo as validações lógicas, ele vai ler da esquerda para a direita. E caso aquele seu dado se enquadre em uma dessas validações lógicas, ele já para, ele nem olha para as outras, tá? Então, caso você, como esse meu valor, se ele for menor ou igual a 50 mil, ele já vai cair dentro desse quadrante, então aqui eu nem preciso incluir de novo essa validação. Já fica intrínseca aqui que, como não é menor que 50 mil, então ele é maior que 50 mil, e aí eu estou só confirmando, ele tem que ser menor que 70 mil, para ele entrar entre maior que 50 mil e menor que 70 mil. Certo? Caso ele não seja menor que 70 mil, ele é superior a esse valor, né? Ou igual a 70 mil, no caso. Eu esqueci de colocar um igual aqui. Então eu vou colocar, se ele não for menor que 70 mil, e eu só tenho mais um quadrante, questão de valores, então eu vou colocar aqui, ó, maior que 70 mil. Maior ou igual, no caso, né? Maior ou igual a 70 mil. Porque aqui, como eu já excluí todas as outras possibilidades, são só essas três que eu estou trabalhando, né? Menor ou igual a 50 mil, maior que 50 mil e menor que 70, e maior ou igual a 70. Então, eu não preciso perguntar de novo, né? Como são essas três classificações que eu quero fazer, que nesse ser falso eu já incluo essa minha última resposta. E pronto, faltou lá o parênteses, né? Ok. Apliquei. Então aqui eu estou analisando essa minha linha específica. Então se eu aplicar essa fórmula, se você clicar aqui no cantinho inferior direito da célula, quando aparece essa cruzinha aqui, você clica e arrasta para baixo, ele vai aplicar essa função para as células que você arrastar. E conforme a gente vai andando, tá vendo? Ele vai acompanhando a célula ao lado. E aí, o que faltou aqui só, né? Faltou que eu não fiz a pergunta aqui do sem valor. Então tá vendo que o sem valor ele entendeu que entrou na categoria do menor ou igual a 50 mil.
porque como eu estou fazendo uma validação lógica, ele já acaba comparando como um número se estiver vazio. Mas eu vou colocar aqui logo no começo. Então aqui, no começo de tudo, vou vir aqui na primeira para ficar mais fácil. Antes de todas as validações lógicas que eu tenho aqui, em questão de números, eu vou fazer o seguinte: se esse valor aqui for igual a vazio, então eu quero que ele escreva para mim, sem valor. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar, esse cara tem valor? Se não tem valor, já classifica para mim, sem valor. E caso ele não seja, né, ele não seja igual a vazio, no vazio no Excel, muitas vezes você pode comparar assim, tá? Você coloca duas aspas, só abre e fecha aspas, isso significa vazio para o Excel, né? Ou seja, não tem nenhum dado. Se a minha célula B2 for igual a vazio, abri e fechei aspas, sem valor. Se não for o caso, ou seja, se não for vazio, então eu faço todas aquelas validações que eu já estava fazendo, que segue daqui para frente. Só vou fechar aqui meu parênteses, que é esse que eu abri aqui agora. Uma coisa interessante é que quando você clica, você, por exemplo, você passa aqui, ó, se você tem dúvida de onde que você está fechando esse C que você abriu aqui, ó, se você dá a seta para a direita e passar por ela, tá vendo que ele aqui no finalzinho, ó, ele realça esse parênteses. Se eu fizer o mesmo aqui, ó, ele realçou. Inclusive a cor também é a mesma, né? Acontece que quando você tem muitas validações lógicas, a cor acaba se repetindo. Então uma forma legal de você achar em que momento que você está fechando aquela sua validação é você passar aqui navegando com as teclas, passar pelo caractere do parênteses, que ele vai realçar o respectivo parênteses, seja ele de começo ou de fim. Certo? E agora eu vou aplicar essa forma para baixo com essa validação. Olha aqui. Então essa célula que não tem nenhum valor, ele passa a assumir como sem valor. E é isso, pessoal. Espero que não tenha ficado muito complexo, mas essa é uma função que teoricamente isso é muito simples, mas no começo ela pode assustar um pouco em relação a como organizar esses dados, mas espero que já tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor como funciona. E caso vocês tenham alguma dificuldade, alguma coisa, é só deixar nos comentários que eu explico assim por cima. Valeu, pessoal, até mais, vejo vocês no próximo vídeo.